Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Nessa manhã, nós começamos mais um dia. É uma alegria todas as manhãs, quando nos acordamos, saber que temos um Pai presente, um Deus de amor, que cuida das nossas necessidades e supre tudo aquilo pelo qual nós precisamos. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Zacarias, capítulo 8, o versículo 1 e o versículo 2. Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Nessa manhã, precisamos guardar no nosso coração uma das maiores verdades que todo cristão precisa assegurar dentro de si. O Deus que nós servimos, Ele não desiste de nós. É Ele que toma a prerrogativa de salvar o ser humano. Quando olhamos para a Bíblia, lá no livro de Gênesis, vemos que quando os nossos primeiros pais pecaram, foi Deus que foi em busca do pecador. Não é diferente no Antigo Testamento. Desde quando Moisés se torna líder do povo do Senhor, Deus tem dito a Moisés: faça um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo. E quando nós chegamos aqui no livro de Zacarias, nos deparamos mais uma vez com Deus afirmando: eu irei habitar no meio de Jerusalém. Embora o povo estivesse envolvido nos seus pecados, não reconhecesse da bênção de ter Deus na sua vida, mas Deus sabia que sem Ele, eles não iriam alcançar coisa nenhuma. Somente ao lado do Senhor é que eles conseguiriam alcançar todas as vitórias, reconstruir os muros da cidade e estabelecer o templo da moradia do Senhor. Hoje, nos dias em que nós vivemos, nós precisamos reconhecer a Deus em todas as ações da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, e precisamos permitir que Ele assuma o controle da nossa história. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, aqui esboçadamente nós encontramos, através das palavras do profeta Zacarias, a declaração de Deus em querer morar no meio do seu povo. Não seria mais a mesma cidade, Deus a restauraria, seria completamente transformadas. Os seus habitantes seriam pessoas que iriam amar ao Senhor, seriam fiéis a Deus, eles iriam representar o nome do Senhor nessa terra. Todas essas bênçãos declaradas por Deus seriam reais, embora fossem promessas condicionais, mas Israel não estava disposto a submeter-se à guia divina, e a razão pela qual Israel não conseguiu alcançar todas essas bênçãos declaradas pelo profeta Zacarias. Mas se eles tivessem se voltado para Deus, entregue a sua vida nas mãos do Senhor, vivido um verdadeiro reavivamento, Deus os abençoaria, Deus lhes daria vitória e eles seriam um povo que representaria o nome do Senhor nessa terra. Nenhuma outra nação, por mais numerosa que fosse e por mais que belicamente eles fossem preparados, eles jamais teriam condições de vencer o povo do Senhor. Uma das bênçãos de Deus que o seu povo receberia se eles tivessem aceito a aliança do Senhor teria sido a longevidade. Deus os manteria longevos. Eles viveriam muito mais do que todos os outros povos dessa terra. Existe uma bênção maior dada por Deus aos seus filhos nessa terra do que ter uma vida longa, uma vida longeva. Deus faz isso conosco quando nós nos submetemos à vontade do Senhor em viver as verdades do céu. É o próprio Deus que nos abençoa e prolonga os nossos dias nessa terra. Zacarias capítulo 8, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: as praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Era a promessa de Deus. Além de Deus fazer com que esse povo se tornasse longevo, Deus iria fazer com que ele se multiplicasse e se espalhasse cada vez mais. Seria o próprio Deus que iria permitir que eles ampliassem os seus limites geográficos. Deus iria trazer de volta para Jerusalém todos os seus filhos que por algum motivo estivessem espalhados por outras nações. Eles teriam o desejo no coração em viver dentro de Jerusalém. Morar fora de Jerusalém seria uma tortura para qualquer judeu. Como nós podemos ver no versículo 9 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã,
Deus pede para que o seu povo seja forte, confie no poder do Senhor. Os meios pelos quais eles iriam construir o templo e a cidade, Deus iria conseguir para todos eles. Mas eles deveriam confiar no poder de Deus, eles deveriam marchar pela fé. Se vivessem dessa forma, crendo, confiando no que Deus poderia fazer por eles, eles alcançariam todas as bênçãos do Senhor. Como nós podemos observar no versículo 10 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, quando o profeta Zacarias está falando que antes daqueles dias, o profeta estava se referindo quando o povo voltou do cativeiro babilônico e eles estabeleceram os fundamentos da reconstrução do templo dentro de Jerusalém. Naquele período era um período sombrio, porque a terra já não mais produzia o suficiente para que o seu povo pudesse se manter. Deus queria que o seu povo entendesse que toda a produção da terra, que tudo que de fato eles recebiam como bênção, advinha das mãos do Senhor. Se eles quisessem continuar recebendo as bênçãos de Deus, como Deus um dia tinha assumido a aliança com o seu povo, eles deveriam assumir essa aliança com seriedade, com integridade diante do Senhor. Nesse período, dentro de Jerusalém, a pobreza era extrema em todas as classes, porque a terra não produzia o suficiente para alimentar todas as pessoas. Zacarias capítulo 8, versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, e a terra e a sua novidade, e os céus o seu orvalho, e farei que o resto desse povo herde tudo isso. Eram as promessas de Deus. Ele queria apenas que o seu povo se voltasse para ele. Ele queria apenas que o seu povo aceitasse as suas bênçãos. Se eles de fato destruíssem todos os altares e esquecesse toda a herança religiosa que eles tinham aprendido lá em Babilônia e reconhecesse Deus como sendo soberano da sua vida, todas essas bênçãos que nós encontramos no versículo 12, elas seriam reais, elas seriam verdadeiras. Mas o povo de Deus precisava escolher em servir a Deus ou seguir os costumes religiosos que eles trouxeram de Babilônia. Como nós podemos observar no versículo 19 do capítulo que nós temos estudado nessa manhã, pela tristeza do povo de Deus um dia ter sido levado para o cativeiro babilônico e o cativeiro assírio, eles estabeleceram uma data entre eles para que eles pudessem fazer um jejum. Este jejum não era uma cerimônia de alegria, mas era um símbolo de tristeza, um símbolo de derrota. Quando o povo foi levado para o cativeiro, eles estabeleceram essa data para que todos eles jejuassem. E nesse momento seria um momento de lamentação, de tristeza e de dor. Mas Deus estava prometendo para eles: esse jejum que vocês estão fazendo como símbolo de uma derrota, um dia esse jejum será celebrado como símbolo de uma vitória, porque eu farei isso por vocês. Se vocês se voltarem para mim, vocês irão testemunhar das bênçãos que irão advir das minhas mãos sobre a vida de todos vocês. Deus ainda queria que o seu povo representasse o seu nome por toda a terra. Deus tinha promessas de esperança em estabelecer o seu povo nessa terra, onde nenhuma outra nação tivesse forças para vencer o seu povo. Mas todas essas bênçãos eram condicionais. Se eles se mantivessem ao lado do Senhor, crendo na aliança estabelecida com Deus, todas essas bênçãos seriam reais. Mas se eles continuassem a se voltar para outros deuses, se esquecendo do Senhor, nada disso se concretizaria. As promessas de Deus, elas eram tão reais para o seu povo, porque Deus queria alcançar todos os seus filhos que estavam nessa terra. O único meio pelo qual Deus poderia salvar toda essa terra seria através da nação de Israel. Mas Israel não cumpriu a vontade do Senhor, Israel não se firmou na aliança de Deus, e Deus então não pôde naqueles dias concretizar o seu sonho de ver toda a terra voltando-se para Deus, reconhecendo Deus como sendo soberano, para que servisse exclusivamente a Ele. Mas as promessas de Deus ainda hoje elas nos alcançam. Deus quer abençoar o seu povo no presente século. Deus quer fazer o seu povo nos dias que está vivendo um povo forte, um povo sadio, um povo que testemunhe do seu amor, um povo que possa proclamar as boas novas de salvação àqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Mas essas bênçãos também elas são condicionais. Cabe a cada um de nós, a cada dia, nos voltarmos para Deus. Nas nossas mãos está o nosso direito de escolhermos em servir ao Senhor ou escolhermos servir a outros deuses. Se nós, na verdade, nos voltarmos para Deus com inteireza de coração, tenha certeza, nós precisamos cobrar do nosso Deus as suas promessas para os nossos dias, porque elas são reais e verdadeiras.
Mas não podemos nos esquecer, a mesma aliança assumida com o povo no passado, essa aliança é assumida comigo e com você nos dias em que nós estamos vivendo. Peçamos a Deus força, fidelidade e possamos amá-lo acima de todas as coisas e tenha certeza que nos nossos dias essas profecias irão se cumprir como bênção para cada um de nós. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.